olha só a linda que a gente está recebendo aqui, que como a gente já falou, também foi responsável pelo sucesso da Mama em 2015. Tudo bom, doutora Maitê? Bem-vinda! Bom ano! Bom ano para você também, um excelente ano. Doutora Maitê Pimentel, que é endocrinologista, está com a gente hoje para falar sobre intolerâncias e alergias alimentares, né? Que são muito comuns hoje em dia. A gente encontra uma grande quantidade de pessoas relatando esses problemas, ou uma intolerância, ou uma alergia. Mas ao mesmo tempo é muito fácil a gente confundir esses dois problemas, não é isso, doutora? E não saber o que tem. Será que eu tenho alergia? Será que eu tenho intolerância? Ou será que eu não tenho nada, é um desconforto abdominal? Então essa dúvida geralmente é muito comum, prevalente. E como a gente tem agora o grau de intolerância a glúten, a lactose aumentando, isso é muito divulgado agora, né, Rê? Então a gente tem muitos alimentos com isentos de lactose, isentos de glúten. Será que isso emagrece? Será que isso é só para quem é intolerante? Que tipo de alimento Quem que deve usar esse tipo de alimento? Aliás, tem uma questão curiosa também, né? Por que esses problemas estão aumentando tanto? Na verdade, quando a gente, por exemplo, vai falar de intolerância ao glúten, tá? Que é do amido, do centeio, né? A gente tem a exposição que vai tendo ao longo do tempo no intestino delgado. E esse intestino, ele vai ficando machucadinho. E com o tempo você vai tendo uma intolerância que pode ir aumentando. A mesma coisa com lactose. A gente tem a lactose, intolerância à lactose primária, que é do adulto, que ele vai ficando intolerante com o tempo, porque vai diminuindo a produção da lactase, que é a enzima que quebra a lactose e que vira glicose. Entendi. Então, se o leite entra e você digere ele, aí ele passa normalmente. Se a gente entra o leite, ele não é digerido, quebrado, ele vai descer até o intestino grosso, onde tem mais bactérias, e aí vai fazer aquela decomposição. Ela fermenta muito mais. Fermenta, distensão abdominal, dores, às vezes diarreia, sanguinolenta ou não. E aí a gente tem os problemas de intolerância mais graves, né? Então, na verdade, a gente tem vários tipos de intolerância, Rê. Aqueles que são adquiridas, aquelas são primárias, secundárias. Mas essa que você me perguntou, por que com o tempo pode ir se manifestando? Porque a gente vai criando essa resistência na produção da lactase. Entendi. Por isso que a alimentação, quanto mais variada, melhor sempre, né? Sim, de pouco e não em grandes quantidades, principalmente com leite. Então tem gente que fala, pare totalmente de tomar leite. Não. Você tem que ter moderação, sempre entrar em contato, mas não numa quantidade em excesso. Tá certo. Vamos para o mitos e verdades? Então, muitas perguntas aqui para a doutora Maitê. Pode colocar o primeiro na tela. A intolerância alimentar pode ser confundida com a alergia. Verdade. Verdade? Então, na verdade... Aonde elas se confundem? Por que a gente acha que elas são sintomas, porque muitas vezes o quê? A alergia, ela é mais grave, Rê. Então, o que acontece? Você tem uma alergia, ou algum alimento, ou alguma substância, qualquer que for a alergia, se isso for muito grave, a gente pode até morrer. Edema de glote, né? É alergia. Aquilo é incompatível com o teu corpo. E existem vários graus. A alergia mais severa é a alergia moderada, que você fica meio vermelhinho, com mal-estar, às vezes febril, às vezes com distensão abdominal, que é o que acontece com uma intolerância, por exemplo. Intolerância, você digere o alimento, aquele alimento não é bem reconhecido pelo teu intestino e vai produzir sintomas de não digestão. Então, distensão abdominal, flatulências, irritabilidade, a diarreia, como a gente já falou. Então, às vezes o sintoma é parecido, mas o que é mais grave? A alergia, se for uma alergia grave, ela é mais grave do que a intolerância. Então é mais fácil a gente confundir uma alergia leve com a intolerância. A alergia grave é inconfundível. Inconfundível. Tá certo. Ok. Vamos dar uma olhada no segundo mito ou verdade? Pais alérgicos têm mais chances de terem filhos alérgicos. Infelizmente é verdade. É hereditário. É hereditário. Por exemplo, a intolerância ao glúten é o que a gente chama de doença celíaca. É uma doença autoimune. O que é isso? Células que passam de herança genética vão destruir a camada do intestino e você não absorve o glúten. E isso é genético, tanto é que você faz marcadores de sangue, anticorpo, antigliadina, antiendomíase, a gente consegue pesquisar isso geneticamente através do sangue. E isso é passado, então a pessoa não adquire comendo alimento ou não comendo, ela tem essa intolerância. Cada vez que ela se expõe ao glúten, cada vez mais intolerante fica. As camadas do intestino, elas são assim, elas vão deformando e você não absorve mais os nutrientes. Então, a comida passa e não é absorvida. Então, por exemplo, criança, a gente acha que é só distensão, só diarreia, não. Você começa a não mais absorver vitaminas. Então, a pessoa começa a ficar desnutrida? Imagina uma começa a emagrecer? Por exemplo, que você começa a alimentar ela. E ela não ganha peso, não está desenvolvendo o peso e altura que você vai num pediatra, ou que vai ter outros distúrbios, porque doença autoimune você começa a levar outras. Por exemplo,
De vitamina, não absorve o ferro, gente. É super difícil para criança que não cresce direito. Não absorve cálcio e vitamina D. Por isso, quanto antes tiver o diagnóstico, melhor para cuidar disso, E né? às vezes você não associa, porque teu filho não está crescendo direito e está se alimentando. Acha que é do jeitinho dele mesmo, né? Às vezes criança tem diarreia no começo, né, de fase de vida, então a gente se confunde bastante. E como que os pais podem perceber? Então, os sintomas geralmente Quais são os sintomas da intolerância ao glúten? Quando você está acompanhando com puericultura, que é a criança fazendo aquela avaliação com o pediatra, a gente, quando é endocrinopediatra, também faz a avaliação do crescimento. Tá. São mais ou menos 26 causas que a gente investiga da criança não estar crescendo direito. Dentre essas causas, a gente investiga a doença celíaca. Então, assim, na verdade, muitas vezes a gente descobre sem ter o sintoma, e sim por uma investigação de não crescimento. Tá. Mas quando a gente tem uma intolerância, a gente tem geralmente esses sintomas da criança. Diarreia, sangue nas fezes, muitos gases. A criança às vezes tem até regurgitação em excesso, icterícia, que é ficar amarelinha, e graus de anemia também. Tá. Mas existe algum exame específico para saber se essa criança tem a doença celíaca? Quando a gente fala em doença celíaca, a gente tem marcadores, que na verdade são esses anticorpos, transglutaminases, anticorpo endomísio e antigliadina. Tá. É fácil de colher no sangue. A gente também tem o teste, quando é mais adulto, que você dá glúten e você faz uma biópsia do intestino delgado. E você vai ver as escovas do intestino. Se elas são maiores, não tem. Se elas são encurtadas, você tem uma intolerância. Tá. E tem outros testes também que a gente faz nas fezes, na urina, que você tem marcadores de acidose, por exemplo, que a gente consegue detectar. Tá certo. Vamos para o terceiro, então? Mais um mito ou verdade na tela. O único modo de combater a alergia é eliminando o alimento da dieta. Mito ou verdade? É verdade. Então, quando a gente tem, na verdade, uma alergia, você não pode entrar em contato com essa substância. Não só de alimentação. Quem tem alergia a joias, Muitas a vezes esmalte, é contato, né? De contato. Qualquer tipo de alergia, você produz imunomoduladores, anticorpos, células, que se agridem quando você entra em contato com a substância. Tá. Então, você não tem mais que ter a substância, né? Quando a gente fala em intolerância, é diferente. Existem as intolerâncias leves, que você pode comer um pouquinho da comida, e as intolerâncias mais graves, que aí os sintomas são muito severos, e aí a pessoa tem que eliminar também. Tá. Então, quando a gente fala, por exemplo, de glúten, intolerância a glúten, tem que diminuir, não tem jeito, Rê. Quando a gente fala intolerância à lactose, a gente tem um comprimido de lactase, que é enzima. Então, você pode usar o comprimido antes da refeição com lactose e ainda vai tomar um sorvete, uma refeição que tenha com leite. Tá. Você pode ainda ter uma jogada, uma saída, mas com glúten não tem muito o que fazer. Então tem que tirar mesmo, tem que eliminar da alimentação. De glúten é pior, eu acho. É complicado, né, gente? Afinal de contas, o glúten hoje, ele está presente numa gama enorme de alimentos que a gente consome ao longo do dia. Em quase todas as refeições a gente acaba consumindo alguma coisa que tem glúten. Então a pessoa tem que ficar muito atenta, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar alguns alimentos. Tem alimento que a gente nem imagina que tem glúten, né? Na composição, muitas vezes. Tá bom, vamos continuar aqui com os mitos ou verdades. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Pode mudar? Alimentação sem glúten pode ajudar quem quer emagrecer. Verdade ou mito? Esse é mito. É mito? Porque, na verdade, assim, o que interfere vai ser caloria, né? Quando a gente fala, vamos tirar o glúten para emagrecer, isso é comum a gente escutar. O glúten, para quem tem tolerância ao glúten, dá distensão abdominal. Então dá essa sensação que está mais gordinho. Automaticamente a barriguinha já vai ficar melhor, né? De empachamento, parece que, né? Mas, na verdade, quanto à questão calórica, vai depender da quantidade calórica de cada alimento. Porque então, você pode fazer um pão com outra farinha que não tenha glúten, mas comer grandes quantidades vai ter muita caloria, né? Depende da quantidade, exatamente. Claro, é essa relação, né? Então toma cuidado, porque muitas vezes a gente tem propagandas, comam sem glúten, comam sem lactose, que parece que é dieta. Não, isso é para quem tem intolerância, doença. Não é para comer em grandes quantidades só porque não tem glúten, né? Tá certo. Então, nesse caso, é mito. Vamos dar uma olhada no próximo. Frutas e verduras não causam alergia. Excelente pergunta, hein? Isso muita gente fica na dúvida. As frutas e verduras, elas podem sim causar alergia. Aliás, qualquer coisa pode causar alergia. Isso depende da imunidade da pessoa e do corpo, da genética dela. É que a gente, como acha que frutas e verduras são coisas de Deus, da natureza, acha que nunca vai dar alergia. Nunca vai ser alérgico, né? A gente hoje não vai falar dessas coisas, mas às vezes até o corante, a cor da fruta é o que dá alergia nessa pessoa, né? A gente tem casos de síndrome do colo irritável, doenças genéticas com que algumas verduras, algumas frutas podem irritar mais a parede do intestino.
intestino. Tá. Então, às vezes, não propriamente a fruta, mas com o quadro genético da pessoa, você pode ter uma piora do quadro. Tá. A gente tem que tomar cuidado, então, falando na questão do equilíbrio, com isso que eu acabei de comentar. Todas as refeições, por exemplo, terem alguma coisa com glúten. Por exemplo, de manhã eu vou comer um pão, à tarde vai ter no meu almoço vai ter uma massa, depois no lanchinho da tarde um bolo, depois à noite eu como um lanche. Quer dizer, todas as refeições têm alguma coisa, algum item que tem a presença do glúten. É isso que a gente precisa evitar? Na verdade, esse excesso de glúten geralmente está associado a carboidrato. Ou doces, né? Então o que acontece? O carboidrato é 32% açúcar. E essas moléculas de açúcar que vão acabar engordando a pessoa. Então a gente às vezes associa aqui o glúten, mas na verdade o glúten está contido em a gama de carboidrato que a gente vai ingerir e vai engordar. Mas falando até no aparecimento de uma futura intolerância, por exemplo, quando a gente dá uma sobrecarga de uma certa substância no nosso organismo, a gente pode desenvolver, de repente, uma intolerância a ele? Pode. Comendo demais? E é isso que acontece, que às vezes você tem uma sensibilidade leve, e aí você se expõe muito àquele antígeno, que seria o glúten, e aquilo vai criando maior resistência e maior intolerância. Entendi. Isso realmente acontece. Por isso que a pessoa acaba, com o tempo, desenvolvendo a intolerância. Vamos passar para a mesa aqui? Vamos. Como a gente estava falando, com relação aos alimentos que podem trazer uma questão anormal, enfim. Sim. A gente separou por grupos aqui, né? Tá. Tem esse grupo de K, que são Dos os que contêm glútens. glúten, e esses de K contêm lactose. Esse é fácil, né, Rê? O lactose Esse derivado mais, de leite fica mais fácil. Vamos começar por eles então, já que você falou. A gente tem o leite, o queijo, o requeijão, iogurte e chocolate. Que geralmente vai, né? Todos os tipos de chocolate. Isso. Quem tem intolerância à lactose tem que ficar longe de qualquer um desses itens? Quem tem intolerância grave, sim. Tá. Porque aí pode desenvolver os sintomas mais graves. Quem tem intolerância leve, tem muita gente que leite é que faz mal. Mas consegue tomar iogurte, Tá. consegue comer um pedacinho de queijo, porque é uma intolerância mais leve, Tá. né? Quando a gente tem a intolerância à lactose congênita, é aquela grave, que é genética, que você não tem a lactase, de jeito nenhum. São bebezinhos que não crescem direito e tem muita diarreia com sangue vivo. Tá. Aí você tem que tirar totalmente, porque você atrasa o desenvolvimento, a absorção de nutrientes e o desenvolvimento total e o trato gastrointestinal. Mas quando a gente tem, que é a maioria dos adultos, uma intolerância leve, você pode comer alguns itens. E isso é na prática que a gente vê. Tá. Você mesmo. Tem gente que toma um iogurte e distende o abdômen, muitos gases. Tem gente que não. Tomou leite, eu não posso ter pavor a leite. Quando é alergia, que a gente falou, não pode chegar perto. Tá. Intolerância, você pode, às vezes, tomar um pouquinho. E também existem hoje itens para a gente comprar, como você falou, o leite sem lactose, muitas vezes o queijo que é feito com esse leite, Tem vários iogurtes requeijão. sem lactose agora, Tudo né? sem lactose. Deliciosos. Então dá pra gente também fazer esse equilíbrio. Se tem uma Sim. intolerância leve, toma o leite de manhã, mas à tarde toma um iogurte sem lactose, por exemplo. Dá para equilibrar, né, doutora? Isso tem. Agora, quem tem alergia tem que tomar cuidado, viu? Por quê? Às vezes você vai num restaurante, a mesma panela que você usou para fazer uma alimentação que teve, por exemplo, leite, você pode realmente ter uma alergia. Então, quem tem alergia tem que tomar cuidado até com outros tipos de comida, Tá. por causa da execução. Quem tem intolerância não tem tanto problema. Agora, no caso dos bebês que têm intolerância à lactose e precisam, enfim, fazer uso daquele leite especial, que inclusive é caríssimo, a gente sabe que as mães muitas vezes, né, suam a camisa ali porque realmente não é fácil. Essa intolerância, ela pode desaparecer com o tempo? Então, quando é congênita, não desaparece, é pro resto da vida. Quando existe uma intolerância à lactose que é a secundária, o que que é? Por exemplo, a criança teve uma virose, um rotavírus, Tá. né? Que fica com febrinha, vomita, uma diarreiazinha. Isso todo mundo tem. Aí o que acontece? Essa camada do intestino, ela ficou machucada. E nesse período, geralmente crianças depois de 1 ano de idade, é que você vai ter essa intolerância que é a mais branda, que é até a fase do intestino se recuperar. Isso leva quanto tempo, mais ou Uns menos? 2 a 3 meses, depende do grau que foi essa diarreia, que Tá. machucou esse intestino. Mas isso acontece. Depois de uma grande infecção, as crianças ficam um pouco intolerantes e depois vai recuperando a parede do intestino e melhoram. E é importante a gente saber desse período, né? Você falou 2, 3 meses, porque às vezes a criança teve uma diarreia e é meio que do senso comum, deixa uns 2, 3 dias ela sem tomar leite, uma semaninha, quando a mãe é um pouco mais cautelosa. Agora, um período prolongado como esse, muitas mães podem imaginar que já vai faltar cálcio, que vai faltar outros nutrientes importantes para a alimentação dele e já começa a colocar de novo. Então é importante respeitar esse período de 2 a 3 meses, dependendo Você do pode- nível isso. de como foi essa diarreia. Porque tem uma ansiedade que o leite
a melhor vitamina, né? E realmente tem muito cálcio, muito ferro. Mas a gente sabe que você teve um período de diarreia nas crianças, dá um pouquinho, pelo menos um mês, para recuperar um pouco essas células e aí você reintroduz. E existem outras fontes de cálcio também, tão importantes quanto o leite, que a gente pode colocar na alimentação, verduras escuras, né? bastante. Brócolis, espinafre, a couve, a gente sabe que estão lotados de cálcio. Crustáceos, frutos do mar. É que criança não vai comer ostra, né? Acho que mais verdurinha. Tá certo. Mas tem até comprimido de cálcio mastigável para criança hoje em dia. Que parece uma balinha de goma, tem. Nossa, eles devem adorar, né? É um docinho, aquele agradozinho no período da tarde. Agora vamos falar então do glúten. O glúten é muito mais amplo, né? Dá muito mais assunto, porque afinal de contas tem muitos produtos hoje com glúten. Agora pasmem, o que o presunto está fazendo aqui? Pois é. Presunto, quem te convidou? Gente, glúten... Tem glúten também? Porque assim, a gente nem imagina que tem glúten, por exemplo, num shoyu. E tem. E a gente se confunde totalmente, né? E o glúten está presente na maioria dos alimentos da gente mesmo. Olha só, embutidos, então não é só presunto, salame, peito de peru. Quando é embutido, você pode ter quantidade de glúten que é para fazer a liga. O glúten, na verdade, é usado para alimentação para fazer a forma, para dar a sustância naquilo, tá? Então a gente tem glúten, por exemplo, nos sorvetes, nas bolachas, em salgadinhos. Muitos pães, eles além da farinha de trigo, eles acrescentam glúten extra para dar uma maior maciez também, né? Por exemplo, o pão tem bastante glúten, barrinhas de cereais, que às vezes a gente... é light, é diet, não tem aveia, não tem farinha, mas aveia tem glúten também, né? Porque o glúten vem da cevada, do centeio também, né? E desses cereais. Outra coisa que engana muito é comprimido. Gente, comprimido! Como é que pode num comprimido ter glúten? Mas tem. Verdade, na produção dele? Para fazer essa compactação. Entendi, sério? Então, na verdade, a gente, por exemplo, quem tem intolerância a glúten vai ter que repor. A gente tem anemias de deficiência de ferro e megaloblástica, que é a falta de ácido fólico e vitamina B12. E às vezes você tem que tomar vitamina B12 em comprimido, mas tomar muito cuidado, porque tem alguns remédios que têm o glúten, e aí você acaba piorando aquela intolerância. Então, como que a gente sabe? Na bula de todos os remédios existe se isso contém glúten ou não contém. Mas todos os remédios têm a opção sem glúten ou às vezes a pessoa que tem, de repente, um problema celíaco vai ter que tomar o comprimido com glúten de qualquer forma? Então, tem uns que não tem, que geralmente vão ser em gotas. Sim. Mas quando é comprimidos que tem glúten, a gente tem que ter a opção de outra via para ser sem glúten. Nossa, gente, a vida fica bem mais complicada. Ou injetável também, que às vezes a gente faz, né, para não ter que tomar o comprimido. No shoyu também eu fiquei impressionada, né? Porque eu nunca tinha parado para ler, né? O que contém. Na verdade, já li, assim, algumas vezes, porque eu não gosto muito daquele tal de glutamato monossódico e alguns deles têm e outros não, né? Então eu dou preferência para os que não têm. Mas também fiquei impressionada de saber que tem glúten ali. Quer dizer, tem que tomar cuidado com temperos também? Ou só no caso o shoyu? Você sabe que shoyu tem que tomar cuidado não só pelo glúten, porque tem muito sódio. Muito sódio, muito salgado. Então dá pico hipertensivo. Então eu já tive paciente que teve AVC porque usou muito shoyu no dia anterior. Então tomar muito cuidado. Tem pessoas que não sabem da quantidade de sódio e que existe glúten no shoyu. Existe o shoyu light, né? Que aí você tem uma quantidade menor de sódio. Mas todos contêm glúten. Então a redução no light é do sódio. É do sódio. Não tem nada a ver com glúten. Não tem nada a ver com glúten. Bom, então a gente tem que ficar muito atento com principalmente os sintomas, né? Para saber diferenciar a alergia alimentar da intolerância. Como a doutora Maitê já falou, na alergia a gente não tem dúvidas com relação aos sintomas. Os sintomas são realmente graves. Agora, que tipo de intervenção a pessoa tem que fazer no caso de uma crise de alergia alimentar? Alergia, se for leve, só vai dar aquela vermelhidão, o rush, um pouquinho de febre, coceira, prurido, né? E aí é tolerável. Quando é uma alergia mais grave, que pode dar edema de glote, isso você tem que correr para um pronto-socorro, porque às vezes você tem até que dar adrenalina, intubação, tudo isso. Mas geralmente a pessoa que tem alergia, ela sabe, porque já foi exposta, né, alguns momentos na vida e aquilo pode piorar, então ela já tem medo, né? Agora, quando a gente não sabe, esse é o perigo. E tem uma coisa muito interessante, Rê, porque às vezes você não tem alergia e começa a desenvolver. Por exemplo, camarão. Não tem gente que fala, eu nunca tive alergia a camarão e de repente eu comecei a ter alergia. O que aconteceu, né? Então a gente às vezes se expõe a um antígeno, que é uma substância, o camarão, que vai produzir células que são os anticorpos, que defendem teu corpo daquilo. E às vezes você teve pouco contato e você produziu poucas células de defesa. E com o tempo, quanto mais você vai se expondo, e o grau de alergia, porque tem um camarão diferente do outro, né? Da quantidade de alergia. E aí você vai se expondo e vai aumentando essas células que são chamadas anticorpos. E isso com o tempo, com
quanto mais você se expõe, com a tua idade vai piorando a situação. Então você que às vezes tinha um quadro tão leve que não era perceptível, você começa a ter alergia na fase adulta. E você fala, como é que eu não tinha, agora eu tenho? Mas isso porque ela comeu pouco ou porque ela comeu muito? Porque ela comeu muito e foi se expondo cada vez mais. Mas o contrário também acontece? Por exemplo, se a pessoa de repente inventa por um período de não comer camarão. Ah, eu já comi no passado, mas vou ficar um tempo sem comer camarão e tal. De repente ela vai lá, dali alguns anos, e come o camarão de novo. Fala, parei com essa mania, vou começar a comer camarão de novo. Ela pode desenvolver uma alergia ou uma intolerância nesse período por ter ficado tanto tempo sem ter contato com aquele alimento? Então, a gente tem uma técnica que é até para tratamento de alergia, que é a desintoxicação. Você tira de contato daquilo e vai reintroduzindo aos poucos para o organismo e produzindo anticorpos numa dose correta. Tá. Então você pode realmente sensibilizar, que é o termo que a gente usa, e vai se expondo aos poucos sem dar uma alergia grave, mas quando é uma coisa muito grave, anticorpos já são feitos, você pode ficar 10 anos sem usar, por exemplo, o alimento, usou, você pode ter uma alergia grave sim. Tá. Então tem que tomar cuidado. Agora vamos para as perguntas das pessoas que estão em casa, também curiosas aí para saber como é que funciona essa questão das alergias, das intolerâncias. Vamos lá, primeiro a Lohane Albuquerque quer saber o seguinte, doutora. Sinto muita dor no estômago quando tomo refrigerante. Isso pode ser alergia? Então, provavelmente não, tá? Lohane, você que tem dor de estômago com um alimento ou você tem acidez, alimentos ácidos, ou você tem com gás, né? Ou água com gás, ou um refrigerante, provavelmente ela tem aí uma gastrite, né? Uma inflamação da parede do estômago, que está machucadinha, e quando entra em contato com essas coisas mais ácidas ou gasosas, a gente pode provocar essa dor. Que irritam a parede do estômago mais dói, facilmente, parece, né? que é uma pontada que dá. Tá. E isso a gente precisa fazer um exame, que é a endoscopia, para a gente tirar essa dúvida. Então você indicaria para ela mais do que tirar o refrigerante da dieta, o que seria fantástico se você fizesse, né? Sim, porque refrigerante tem muito sódio, tem, né? Às vezes, sódio, muito açúcar. Dependendo do refrigerante, a gente tem que, um copo de refrigerante, você tem que ter 36 copos de água para fazer a osmose da troca desse sódio, que é muita coisa. Então você vê como incha a pessoa, né? É verdade. Retém líquido. É verdade. Mas nesse caso parece-me que seria aí No caso de uma gastrite. Então, no caso, a Lohane, é melhor, então, claro, marcar a consulta com o especialista e tentar fazer uma endoscopia para um diagnóstico mais preciso. Exatamente. Né? E não sendo uma gastrite, o que ela teria que fazer daí? Investigar em que sentido? É porque é muito difícil ter alergia a só o refrigerante. Aí a gente tem vários Será testes. Será que algum corante do refrigerante, Exatamente. Aí vai ter que fazer testes de alergia, que a gente tem por sangue ou por placas que você coloca... são aqueles que a gente faz o teste de contato na pele. Isso, e aí onde ficar vermelho inflamado é que você tem alergia àquela substância. Esse teste é um pouco complexo, né? Mas ele é bem preciso. A gente fica a semana toda tendo contato com esses agentes, e você tem que fazer várias vezes, porque às vezes uma coisa que você desencadeia uma alergia, você pode desencadear para outras. Então você tem que fazer o teste em várias fases. Tem vários tipos de alergia, várias substâncias. Às vezes a gente demora muito até para descobrir que tipo de alergia é essa. Inclusive a alergia pode ser, a gente pode até descobrir durante esse teste alguma alergia relacionada a questões de cosmética que a gente usa até com frequência, né? Produtos de limpeza, né? Maquiagem, isso mesmo, perfume. Unha, tem muita gente que tem de esmalte e demora muito para descobrir que era aquilo. Pois é. Tá certo, então. Obrigada, viu, Lohane, pela sua pergunta aí. Melhoras, tá? Vamos dar uma olhada na próxima? A Débora Consolini está perguntando o seguinte. Após iniciar uma dieta sem glúten, a mucosa do intestino se recupera em quanto tempo? Então, isso vai depender do grau de intolerância que você tem. Se é uma coisa que você se expôs há muito tempo, a tua mucosa está muito lesada. Demora, às vezes, de 3 a 6 meses. Mas, geralmente, quando é uma coisa aguda, que, por exemplo, eu falei das crianças, teve uma virose e tudo, você demora de 1 a 3 meses para recuperar. Agora, se você tem realmente intolerância genética, que é a doença celíaca, que é uma doença autoimune que não tem cura, toda vez que você se expõe ao glúten, você está perdendo a vilosidade do intestino. Então não interessa que demorou muito, mas se você se expôs, você vai de novo ter toda a lesão dessa mucosa intestinal. Entendi. Então são pessoas, quem tem doença celíaca, você detecta isso por exames de sangue, você realmente tem que se afastar do glúten. Quem tem uma intolerância que é chamada não celíaca, que aí não tem a genética, aí você pode se expor um pouquinho, depois não se expor, que não vai ter tanto problema. Vai ser mais a questão do mal-estar do trato gastrointestinal, da flatulência, da distensão e da diarreia, mas não vai trazer tantos problemas para a saúde. Porque na verdade a gente pensa, eu tenho doença celíaca, mas eu gosto de comer, eu fico com um pouco de gases e como. Mas tem um dano maior a longo prazo, né? Por quê? Porque se você ativar doenças autoimunes, você pode desenvolver outras.
até artrite reumatoide. Tá. Até adenocarcinoma, que é um tipo de câncer de intestino. Tá. A gente tem a desabsorção de vários tipos de vitaminas. Porque você está agredindo o seu organismo Sim. diariamente. Ele vai tentar se defender, né? Então, eu acho que isso que as pessoas realmente têm que entender. Tá. Na verdade, quando você tem uma intolerância, alguma doença mais grave, não é só a questão dos sintomas que você está sentindo. Aquilo vai acarretar outros problemas de saúde. Tá. Mesmo porque a pessoa até pode falar, eu tenho doença celíaca, mas eu gosto de tomar uma cervejinha de vez em quando. A cerveja também tem glúten, né? Muito. Gente, cerveja engorda muito. Além de ter glúten, né? Que quem tem intolerância não vai poder tomar, porque a cevada, né? É um glúten. A gente tem, olha só, uma garrafa de cerveja de 600 ml, equivale a 4 pães. É muito. Mentira! Na quantidade de glúten? Não, na verdade, de quantidade de calorias. De engordar. E na verdade... Gente, tô passada! Quanto pão que eu comi nessas vezes, que loucura. Você toma De vez em quando uma cervejinha é bom, né? Mas tem muito glúten, então. Aquela de trigo também, não adianta tentar pular de cerveja, trigo, porque aí sim vai ter mais ainda, né? E é o que acontece, as bebidas alcoólicas são calóricas, porque tem álcool, mas quando a gente fala de cerveja, que tem o glúten, você tem a distensão abdominal e aumenta até o grau de gordura de fígado. Então é a pior das bebidas pra gente pensar em esteatose hepática e distensão abdominal. E o vinho também tem glúten ou não? Não. Então a gente tem, bonzinho na história. Isso, aí a gente tem alguns destilados que tem, outros não. O pior mesmo é a cerveja, que tem aí a cevada. Tá certo, então fujam da cervejinha, nem de fim de semana. Bora lá, próxima pergunta. Felipe Melo, o que causa alergia à carne de porco? Tá. Aí é outra questão de intolerância alimentar, não essas coisas genéticas, tá? Quando a gente tem uma alergia à carne de porco, ele tem alergia a uma substância, tá? Que é o tipo de carne de porco. Agora, a gente tem alergias não só à carne de porco, a carne vermelha, a carne branca, a gente tem todos os tipos de alergia. Agora, por que ele tem a carne de porco, a gente não sabe. O que acontece não é a alergia que ele está perguntando. Muitas pessoas têm assim, come carne de porco e tem os furúnculos, não é isso? Eu acho que pode ser isso. Será que é isso, Felipe, que você está perguntando? Pode ser. Geralmente, a gente tem mais toxinas, mais bactérias nesse tipo de alimento, tá? Por causa da alimentação dos porcos. Então, a gente, quando entra... agride muito o nosso corpo, tá? São muitas coisas que o corpo não é acostumado e ele vai se defender. Quando ele se defende, que são os anticorpos, as células brancas de defesa, quando tem um furúnculo, na verdade, você está tirando do corpo aquela bactéria. É o organismo tentando expelir limpando aquilo. Né? Mas são bactérias que já são presentes na carne do porco, independente de como ele se alimenta, porque tem os porquinhos hoje de cativeiro e tudo mais. Então depende bastante da alimentação. Exatamente. Entendi. Quando você tem esses porquinhos de cativeiro, é muito mais difícil você ter uma alergia. Isso. Por isso que hoje em dia a gente não vê tanto. Era mais antigamente que tinha essa história. Tá. Mesma coisa camarão. Camarão se alimenta da sujeira do mar, Rê. Então, por isso que muitas pessoas têm mais... do mar mesmo. Por isso que muitas pessoas têm essa alergia aos frutos do mar, não todos, mas ao camarão, que é o que mais come. Porque também tem camarão de cativeiro, né? Exatamente, aí o camarão de cativeiro não tem tanto problema. Agora, e se o caso dele não forem os furúnculos, como você comentou, e for, por exemplo, um problema intestinal quase que imediato à ingestão da carne de porco? Acontece isso com meu marido muitas vezes, ele come carne de porco, rapidinho ele já precisa ir para o banheiro. O que acontece nesse caso? A gente tem o pâncreas, que é o órgão que produz as substâncias exógenas. O que é? Ele produz detergentes que queimam gordura. Tá. E às vezes a pessoa tem graus de intolerâncias de produções erradas desses detergentes. Então, como a carne de porco é muito gordurosa, você não consegue triturar, digerir. E aí vocês têm esse empachamento, que é aquela coisa de náusea, parece que a barriga distende. Às vezes pode ter um pouco de diarreia. Tá. Mas aí é uma intolerância exógena que a gente fala, que é por causa do tipo de gordura que não é digerida. Tá. Essas coisas podem acontecer, por exemplo, quem tem problema de vesícula, que não libera também a bile na quantidade correta. Se você comeu muita carne de uma vez de porco, você não digere tudo, também dá esse mesmo sintoma. Tá. A gente tem, por exemplo, síndrome do colo irritável, que também é uma doença que tem a ver com nervoso, estresse. Então as pessoas já têm uma imunidade baixa, entram em contato com também uma carne que é mais gordurosa, também pode provocar diarreia, e outras deficiências que a gente tem enzimáticas de vários tipos. Tá certo. Então é melhor evitar a carne de porco nesse Mas tem caso, testes pra gente fazer. Quando a gente tem uma dúvida se é da carne de porco, se é da gordura, o que é, a gente tem exames para fazer, viu, Rê? E é muito importante vocês de casa saberem que tem que fazer esse exame, inclusive para ter medo, se for uma alergia, entrar em contato de novo. Como a gente sabe que tem coisas que são genéticas, até por causa dos nossos filhos, tomar cuidado de não se expor, às vezes, a algumas substâncias que podem provocar essa alergia. Tá. Né?
Tá certo. Obrigada, então, Felipe Melo, pela sua pergunta. Vamos ver a próxima. A Lívia Santo está perguntando, é possível curar uma alergia a castanhas e nozes? Acho que ela gosta de castanha, né, Lívia? Deve ser duro quando a gente gosta e não poder comer, né? Se realmente você tiver alergia, infelizmente você não pode mais comer. Se for alergia. Se for uma intolerância, a gente pode dessensibilizar, tirar e vai vendo qual é o tipo de substância que não é bom para o organismo e você pode até voltar a comer. Mas se for caso de alergia, não tem o que fazer. Tá. Então tem que tirar da alimentação mesmo e procurar saber, de repente, se o bolo, o pão que você está comendo também tem esses ingredientes e passar longe deles, no caso da alergia, né, que pode ser grave. Agora, ainda falando sobre os testes, existe algum tipo de teste muito amplo? Se uma pessoa sente, por exemplo, desconfortos de uma forma geral, mas faz uma alimentação boa, não exagera, né, mas está sempre comendo coisas com glúten, coisas com lactose e tudo mais, e sente desconfortos de uma forma geral no seu dia a dia. Sim. Existe algum teste muito amplo que você pode fazer para saber que tipo de intolerância que essa pessoa tem? Tem os testes específicos. Então, por exemplo, de lactose, que a gente falou hoje, tem o teste de tolerância à lactose. Você dá leite para a pessoa e vai ver de 30 em 30 minutos o grau de glicose dessa pessoa no sangue. Se você triturou a lactose em glicose, vai aumentar. Se você não aumentou a glicose, você tem intolerância. Então, a gente, por exemplo, do glúten. Quando é a doença celíaca, é o exame de sangue, que é o anticorpo anti-endomíase, antigliadina, que você consegue detectar. Quando você tem dúvidas, você dá o alimento e faz a biópsia intestinal para ver se aquilo realmente lesou o intestino. Tem colonoscopia, teste de destilose, tem vários testes que a gente faz, mas dá para detectar. Não existe um para ver alergia de forma geral. Quando é específico. A gente tem, por exemplo, dosar IgE no sangue. Você vê que tem atividade de alergia no teu corpo. Mas aí você não consegue detectar o que é. Aí precisa investigar. Aí vai precisar... Indo por exclusão na alimentação. Isso, para os testes de cada vez. O que é mais difícil ainda, né? E quando você não descobre, você vai ter que fazer por exclusão. É isso mesmo, que é o mais difícil. Você vai ter que ir tirando e ver o que realmente causava aquela alergia. O refluxo também é um tipo de sintoma que tem a ver com intolerância de algum tipo de alimento? Muito. E na verdade, até asma nas crianças pode confundir, né? É mesmo? Criança que tem muita tosse, parece que está asmática, às vezes é uma alergia que ela tem e esse refluxo causa essa mal-estar no esôfago e ela tosse. Então isso acontece bastante, principalmente em crianças. Certo. Realmente é um assunto... tem mais perguntas? Vamos lá então, tem mais pergunta aqui pra gente na tela. Janaína Topian, existe vacina para alergia? Boa pergunta. Seria bom, né, conseguir curar todas as alergias com a vacina? Tem? Você sabe que existem, né? A gente é um mundo que ainda não está assim, tem a vacina que é plenamente satisfatória para tal tipo de alergia. Mas geralmente quando a gente tem essa parte de alergias de parte respiratória, de asma, de bronquite, a gente consegue algumas vacinas. Tem até vacinas para herpes zoster agora que estão sendo desenvolvidas. Existe. Agora, quando a gente fala vacina para intolerância à lactose, não existe. Vacina para intolerância a glúten, não existe. Você, na verdade, vai ter que deixar de se expor, de entrar em contato com a molécula. Aquele agente alergênico, no caso, né? Como eu ia dizer, realmente é um assunto que a gente precisa ter informação na mão para parar de agredir o nosso organismo. Porque assim como o alimento pode ser o nosso aliado, ele pode ser o nosso inimigo, né? E como você já comentou, a longo prazo a gente pode desenvolver uma doença muito pior, né? Que vai comprometer muito mais a nossa saúde, né? Se tivesse tirado esse alimento antes, teria uma qualidade de vida muito melhor no futuro, né, doutora? E é tão fácil, né, Rê? A gente tem hoje em dia esses testes que são, assim, acessíveis a todo mundo, não é uma coisa muito mirabolante, uma coisa genética, não, é uma coisa que você tem a oportunidade de fazer e tirar suas dúvidas. Quando a gente tem um problema, Rê, eu acho que a primeira coisa é detectar qual é o problema exato. A partir daí você vai fazer o tratamento. Porque muitas pessoas, eu tenho alergia, começa a parar de comer tudo, começa, né, e não sabe o que está fazendo e muitas vezes acaba entrando na moda ou na onda, né, do que está se fazendo hoje. Muito está se falando em alimentos sem glúten, muito se fala em alimentos sem lactose, mas sem saber da real necessidade que você tem de eliminar. Quanto você pode aguentar dessa substância por dia? Por isso que é tão importante investigar cada caso individualmente, né? Porque cada indivíduo, como a gente sempre diz, é um universo. Agora, qual é o profissional que pode ajudar a gente nisso? Endocrinologista, com toda certeza, mas nutricionistas, tem que ser uma questão multidisciplinar com vários profissionais?
Então, quando a gente tem alergias e intolerâncias, tem que fazer os testes que o endocrinologista ou o alergista pode pedir, né? E quando a gente vai falar da dieta, sim, o endócrino sempre tem o auxílio de um nutricionista para falar, tá, você não pode comer isso, mas o que eu posso comer então? O que sobrou? E aí a gente vai orientar a dieta, como ver a bula dos alimentos, né? Porque às vezes você sabe que não pode, mas e aí, como é que eu sei se... Por exemplo, o remédio, eu não sei se tem glúten, se não tem. Então, toda essa orientação, não só de dieta, mas do teu dia a dia, aí vai passar com o nutricionista e com o endocrinologista junto. Tá certo. Última pergunta, vamos dar uma olhadinha aqui? A Luísa Lobos está querendo saber o seguinte: meu filho tem 6 anos e é alérgico a corantes e conservantes. Ele ficou 1 ano sem comer nada que contém os mesmos e mesmo assim continua com a alergia. Existe outro tratamento? Obrigada, Luísa, pela sua pergunta. Luiz, é difícil, ainda mais com criança, né? Que a gente, às vezes eles querem e a gente não tem muita opção, a gente fica morrendo de dó. Mas enfim, se ele realmente tem alergia a algum tipo de corante, a gente vai ter que saber qual é esse tipo de corante, que pelo teste eu acho que você já deve ter descoberto, né? E você vai ter que afastar a criança. Tá. Existe a possibilidade de a fase imunológica, que é a criança, ela é mais ativa, Rê. Então criança tem mais alergia do que adulto, você já percebeu isso? É verdade. Criança Inclusive, geralmente. Em contato de pele, vira e mexe, aparece uma vermelhidão do nada, você não sabe de onde veio, mas alguma reação do corpinho deles nessa fase, né? Porque criando imunidade. Isso. Então, quando se expõe a alguma coisa muito diferente, eles criam aqueles anticorpos de uma forma revolucionária, devastadora, e às vezes pode ter mais alergia nessa fase. E com o passar da idade, isso vai melhorando sim. Mas isso é uma questão de acompanhar, né? Mas tenha esperança, porque teu filho realmente pode ter a possibilidade de um dia entrar em contato com algumas coisas do corante que ele não vai ter mais alergia. Isso existe. E se for algum corante artificial, a gente sabe que tem tanto alimento hoje que a gente já devia evitar desde a infância, né? Que existem esses corantes, que é difícil nesse período agora com a criança fazer com que ele entenda que o amiguinho pode, ele não, mas no futuro para ele pode ser até melhor, né, doutora? Às vezes, por exemplo, eu tenho pacientes diabéticos tipo 1, né? Que falam: ai, é tão ruim ser diabético, realmente tem essas questões que não são legais de evitar alguns alimentos, mas a dieta fica tão perfeita, é tão saudável, é isso que você está falando. Quando a gente tem às vezes uma doença, uma alergia, uma intolerância, a gente começa a perceber o que é certo comer. É verdade. Né? É verdade. As coisas naturais, as verduras, as frutas, as proteínas, sem tanto embutido, sem tantos conservantes, sem tantas coisas industrializadas. E às vezes você tem uma doença, você acaba se tornando uma pessoa até mais saudável. Mais saudável do que aquela que come de tudo, usa e abusa de coisas industrializadas, realmente. Mesmo porque tem alguns alimentos que são muito controversos, né? A questão do leite, por exemplo. A gente vira e mexe e vê artigos por aí, gente de lá de fora defendendo que a gente não deve tomar leite de jeito nenhum, que nós somos a única espécie que toma leite na fase adulta, ainda mais sendo de outro ser que não é o nosso, né? Então, é uma questão muito controversa, né? De repente, essas pessoas que não estão tomando leite podem ser muito mais saudáveis, né? E não agredir tanto o organismo quanto quem faz uso do leite a vida toda, né, doutora? Isso é verídico, porque como a gente vai diminuindo a quantidade de lactase com o longo da vida, a gente vai sendo mais intolerante à lactose. Só que é difícil, Rê, porque a gente também precisa de cálcio, a gente precisa de outras... Então vai ter que substituir por outras coisas. Outros alimentos. Então é isso que tem que ficar claro. E é muito difícil porque muita coisa vai leite, né? Ai, não posso comer esse bolo, não posso comer esse pão, não posso comer esse biscoito, não posso... Fica complicada a vida realmente. Mas enfim, todo mundo acaba se adaptando. Realmente é muito bom falar sobre esse assunto, né? Porque quanto mais a gente tiver de informação, como eu já falei, muito melhor a gente vai viver. Doutora Maitê, obrigada mais uma vez pela presença aqui no Mulheres. Obrigada, eu vou deixar aqui o site para você fazer contato. Doutora Maitê Endócrino, o Maitê é com TH, tá? Você vai escrever DRA, Maitê Endócrino. .com.br. Maitê Pimentel, endocrinologista. Obrigada mais uma vez. Uma ótima semana, um excelente começo de ano, Obrigada, viu? tava com saudades. Também, beijo, lindona.